O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos coloca diante da centralidade do Evangelho de Marcos. Nós já estamos escutando o Evangelho de Marcos há alguns domingos, dentro desse ano litúrgico, e nós conseguimos perceber que o evangelista Marcos, ele tem como proposta do seu evangelho responder a uma grande questão: quem é Jesus? Todo o evangelho ele está norteado na busca e na tentativa de responder a esta pergunta. O início do ministério público de Jesus no Evangelho de Marcos se dá lá no capítulo 1, quando Jesus sai, logo depois do batismo, e começa o seu caminho de pregação, curas, milagres, diversas coisas que Jesus realiza ao longo do caminho. Neste caminho, Jesus ainda escolhe à beira do mar alguns homens, aos quais os chama de apóstolos. Depois ele designa mais um grupo, mais 8 pessoas, porque lá na beira do mar ele pescou 4 pessoas, Pedro, Tiago, André e João, e depois ele vai ao caminho e encontra-se com tantos outros e os chama. E depois de todo esse caminho, nós chegamos aqui no meio do Evangelho de Marcos, literalmente, porque o Evangelho de Marcos ele é composto de 16 capítulos. Nós estamos no 8º capítulo. E no centro, Jesus pergunta aos discípulos, uma espécie de enquete que Jesus faz. Quem dizem os homens que eu sou? É o versículo inicial do Evangelho de hoje. A pergunta de Jesus, ela tem como finalidade extrair dos discípulos uma resposta à altura. E o que as pessoas estão pensando a respeito de Nosso Senhor? O Evangelho nos diz: olha, alguns dizem que o Senhor é o João Batista. João Batista é o último dos profetas. Outros dizem que és Elias. Nós sabemos muito bem que o profeta Elias, no Antigo Testamento, ele
foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo. Então seria Elias que estaria voltando, ou algum dos profetas do Antigo Testamento. Então vejam, aqui nós temos uma primeira consideração do Evangelho. A pesquisa a respeito do que as pessoas pensam a respeito de Jesus não corresponde com a verdade. Já é uma primeira questão. Então aqui cai por terra aquele senso comum, né? Que a voz do povo é a voz de Deus. Porque neste caso, a voz do povo errou tudo. Ninguém acertou. Então a voz do povo não é a voz de Deus, né? Porque o povo pode errar muito e fazer muita besteira. Então a voz do povo não é a voz de Deus. Aí Jesus, diante desta resposta dos discípulos a respeito do que a multidão pensa, ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, dentre os apóstolos, é aquele que se antecipa e responde: tu és o Messias, o ungido, o enviado, o Cristo. O que chama a atenção, e é um segundo aspecto do Evangelho, é que a pergunta que Jesus faz, ela é uma pergunta esquisita, estranha. Por quê? Porque se alguém chega para você e pergunta: quem que eu sou? O que você vai dizer? Ué, se você encontra com o Rogério, você vai dizer: ó, você é o Rogério, ora as bolas. Tá, mas a pergunta de Jesus não é esquisita. Ela pode parecer esquisita porque a gente precisa aplicar o texto, tentando trazer o texto sempre mais para a realidade. E imagine, uma pessoa que você está caminhando com ela, do nada ela chega: o que as pessoas dizem a meu respeito? Não, as pessoas falam muita coisa a seu respeito. Tá, mas para você, quem eu sou? Ué, por que você está perguntando isso agora? Né? E é isso que Jesus faz. Durante um caminho que ele está fazendo de discipulado com seus discípulos, ele faz essa pergunta. Ele propõe essa pergunta a fim de saber o que seus discípulos pensam, não a partir de uma visão sensível, ou seja, aquilo que vocês veem externamente. A pergunta de Jesus é muito mais profunda. A pergunta de Jesus é para além dos sentidos, ou seja, para além daquilo que vocês veem. Quem eu sou? Essa é a pergunta que Jesus dirige para os seus discípulos. Pedro responde muito bem: tu és o Messias. E logo que os discípulos respondem, Jesus proíbe que eles falem a respeito dele. Jesus proíbe severamente que eles falassem a respeito dele. E em seguida Jesus começa então a ensiná-los: já que vocês entenderam que eu sou o Messias, o Cristo, é importante dizer que tipo de Messias eu sou. Por quê? Porque no contexto da época de Jesus, ou seja, um período ali no judaísmo, havia uma influência muito grande do seguinte pensamento: o Messias era alguém que viria para instaurar a monarquia de Israel, para instaurar o reino de Israel, ou seja, aquela monarquia davídica, com todo o poder que o rei Davi tinha, e depois, por consequência, Salomão. Era isso que as pessoas esperavam: um rei que venha com força para fazer aqui valer a instauração do reino de Israel, e todos se convertam, e todos mudem de vida e fiquem conosco. Só que Jesus começa a mostrar para eles que tipo de Messias que ele é. Por isso que Jesus proíbe que eles falem a respeito dele, porque ainda eles precisam compreender. Já, vocês compreenderam que eu sou um Messias, eu não sou um profeta. No entanto, o Messias que aqui está não é o Messias que vocês esperam, é um outro Messias. E que tipo de Messias é esse? Ele mesmo responde: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Ou seja, os sumos sacerdotes, os doutores da lei, gente, não eram pessoas más, eram pessoas do templo, eram pessoas letradas, eram pessoas que conheciam o Antigo Testamento e sabiam que o Messias haveria de vir. Então, são eles que vão perseguir, são eles que vão me matar, são eles que vão até o último instante apanhar Jesus em alguma palavra. E isso Jesus dizia abertamente, que o Cristo vai sofrer, morrer e depois de 3 dias ressuscitar.
Então Pedro tomou Jesus à parte e repreendeu Jesus. É interessante porque, se nós tomarmos o Evangelho de Mateus e fazermos uma leitura desse mesmo texto do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus está no capítulo 16, quando acontece a chamada profissão de fé do apóstolo Pedro. E lá o evangelista, ele acrescenta um elemento que Marcos não traz. Quando Jesus começou a falar da sua morte, da sua paixão, Pedro faz uma advertência a Jesus. É isso aqui que o Evangelho nos conta, que Pedro repreendeu Jesus. No Evangelho de Mateus, diz que ele repreendeu e disse: Deus te livre de tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Aí a gente pergunta, mas por que Pedro está fazendo isso daqui? Você acabou de fazer uma bonita profissão de fé. E a resposta a essa advertência do apóstolo Pedro, ela em si não é uma advertência má. É uma advertência, diria até natural, de uma pessoa que ama. Imagine, se hoje o teu filho chega para você e diz assim: olha, mãe, daqui uns anos eu vou ser acometido de uma doença muito grave. Eu vou ser perseguido. Eu vou sofrer muito. Eu vou sofrer e vou comer o pão que o diabo amassou. E depois eu vou morrer. O que uma mãe naturalmente diz para o filho? Cruz credo, meu filho, vira essa boca para lá. Bate na madeira. Né? Para de falar esse negócio. Para de atrair essas coisas. Né? Naturalmente, uma pessoa que ama, ela vai dizer isso. Olha, o que Jesus está fazendo? Ele está falando para os discípulos: olha, então eu vou te contar que tipo de Messias eu sou. O Messias que eu sou é aquele que vai sofrer muito, vai ser rejeitado. Aí Pedro diz: Senhor, para de falar isso. É uma mãe advertindo o filho de uma coisa que o filho está falando: nossa, eu vou morrer, eu vou sofrer muito. E a mãe fala: para de falar esse negócio. É interessante por quê? Porque Pedro faz esta advertência a Nosso Senhor querendo o bem de Nosso Senhor. Só que à medida em que Pedro o adverte, Jesus também repreende Pedro. Jesus olha para Pedro, repreende o apóstolo Pedro e diz uma das palavras mais duras que você pode encontrar na Sagrada Escritura, que Jesus dirige a uma pessoa. Olha, os fariseus e os mestres da lei ouviram coisas gravíssimas de Nosso Senhor. Jesus chamou ele de raça de cobras, raça de víboras. Mas para Pedro, Jesus usa uma palavra tão dura que ele não usou a ninguém na Sagrada Escritura. Jesus volta-se para Pedro e diz: vai para longe de mim, Satanás. Vai para longe de mim. Porque tu não pensas como Deus, e sim como os homens. A forma de pensar de Pedro é uma forma divisória, porque a palavra Satanás, a palavra diabo, significa adversário, aquele que divide. Então, a sua forma de pensar, Pedro, você está sendo para mim um adversário. Eu preciso passar por isso. E por mais que naturalmente, Pedro, você esteja querendo bem, a sua forma de pensar não é divina, a sua forma de pensar é humana. Então, Jesus continua ensinando seus discípulos: se vocês querem me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perder, e quem perder sua vida por causa de mim vai encontrar. Portanto, o seguimento de Jesus consiste, número 1, renúncia de si mesmo. Número 2, assumir a cruz. O Evangelho de Lucas coloca um elemento a mais, que é a cruz de cada dia. E siga-me. Portanto, uma primeira ideia prática que a gente precisa eliminar da nossa vida, meus irmãos, e aqui colocando o Evangelho em prática, é que o seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo não consiste numa fantasia. O seguimento a Jesus consiste numa verdade. E qual é a verdade?
a verdade de que esta vida é luta. Tem cruz, tem batalhas. E não termina com uma experiência fascinante de um momento alegre. Mesmo tendo as dificuldades inerentes da nossa vida, nós precisamos estar lutando sempre. O cristão precisa entender que ele está num combate constante, que é uma luta, como diz o livro de Jó, é uma luta a vida do homem sobre a terra. Só que assim, nós precisamos eliminar esse medo da cruz, porque tem pessoas que têm um medo sinistro da cruz. Não precisa ter medo da cruz. Você só precisa ter a docilidade, a dignidade de saber enfrentar a cruz que Deus lhe dá a cada dia. Ninguém precisa inventar a roda, gente. Você não precisa inventar cruzes para a sua vida. A sua cruz às vezes está do teu lado. As suas dificuldades estão na sua vida. Então ninguém precisa ficar inventando a roda. Basta viver as cruzes que Deus nos concede diariamente e aprender a não murmurar contra elas, mas aprender a amar a cruz. Porque um cristão que renuncia à cruz não entendeu que para chegar ao céu é preciso passar pela cruz. Santa Rosa de Lima diz: não existe outra escada para o céu a não ser a cruz. Não existe. Não adianta você fugir da cruz. Quem foge da cruz é o diabo. Você precisa aprender a abraçar a cruz, mas não inventar cruzes, porque tem gente também, por outro lado, que sofre de um excesso de vitimismo, que quer ficar inventando cruzes. Então é aquela síndrome, a pessoa vive num vitimismo. Veja que Jesus não se fez de vítima aqui no Evangelho, não. Jesus é o cordeiro imolado, a vítima oferente, mas que se oferece ao Pai. Mas não fica se fazendo de vitiminha, né? Ai, gente, então, deixa eu contar para vocês, né? Eu vou ter que passar pela cruz, né? Vai ser doloroso. Que chato, né? Vocês vão estar comigo na cruz? Porque eu vou sofrer demais. Vocês vão me ajudar? Né? Jesus não sofre desse vitimismo infantil. E às vezes tem pessoas que, para usar a cruz de Cristo, falam: ai, isso aqui é a minha cruz. Né? Tá lá no sofá que nem um balão, né? Ai, eu tudo que é ruim vem para mim. Parece que fizeram uma macumba para mim. Nada dá certo na vida. Ai, eu não consigo ir para frente. Sai desse negócio, né? Sai dessa posição de vítima. Aprenda a amar a cruz. Aí fica lá a vida inteira prostrada, entregue, num vitimismo infantil, e não progride, não cresce, fica lá, ai, eu tenho medo de barata. A pessoa que tem medo de barata, por exemplo, né, parece que ela atrai coisa ruim para si. Daí você nunca encontra barata no mundo, mas essa pessoa encontra barata há 5 minutos. A cada 5 minutos, ai, tem uma barata aqui, tem que subir em cima do negócio. Vai lá e pisa nessa desgraça e mata, pronto. Uai, o tamanho que você tem. A pessoa, eu estou dando o exemplo da barata porque é um exemplo ridículo, né? Tudo bem que a pessoa possa ter medo de barata, mas, gente, é um ser insignificante. Vai lá e pá, indefeso, um ser que não faz absolutamente nada. Talvez é um trauma da infância, mas vai ficar a vida inteira. Ai, quando eu tinha 3 aninhos, a baratinha veio voando, entrou no meu pescoço. Ah, tá bom. Mas vai ficar a vida inteira vítima lá da baratinha, né? Você não vai tomar as rédeas da tua vida e crescer. Vai ficar a vida inteira, ai, eu vou ser crucificada. Ai, a gente tem que sofrer mesmo. Não! A gente precisa de uma coragem, de um empoderamento espiritual, que não vem da nossa força, evidentemente, mas vamos lutar contra e sair dessa posição infantil e vítima. E nós precisamos disso. Mas tem muita gente que se faz de vítima, gente. Ai, é um coitadismo. Já viram aquelas pessoas que é um coitadismo? Tudo dói, tudo sofre, tudo reclama. Ai, tá calor, né? Ai, quando será que vai chover? Nossa, agora tá chovendo bastante, né? Não para de chover. Será que nós vamos virar sapo? Ai, meu Deus do céu. Que insatisfação, que reclamação, que... Não tem jeito, mas a pessoa aqui, o mundo... Então, entende? O que é saber aceitar a cruz? É entender, gente, que tem coisas contra as quais nós não podemos mudar. Né? Tem coisas que a gente tem a regra, né? Uma regra de vida. Aceita que dói menos. Ponto. Né?
Contra o calor que estava aí esses dias. O que nós vamos fazer, gente? Se você é muito bom, vai lá, cria uma nuvem e faz descer água sobre Bandeirantes. Pronto. Já que você é tão bom. Ai, não tem o que nós possamos fazer. Ai, esses mosquitos que ficam entrando no meu nariz. Paciência, vamos fazer o quê? É chato, é incômodo. Mas você vai fazer o quê com os bichinhos? Cria um negócio, então, e destrói esse bicho, né? Uai, tem coisas contra as quais que nós não podemos mudar, que nós precisamos aprender a aceitar. E faz parte da maturidade humana a aceitação. O aceitar as contrariedades por amor. Ser cristão não é ser vítima. Chega de vitimismo. Para de ser vítima. Ser cristão é renunciar a si mesmo. Vai para a cruz. É cruz? Vamos enfrentar. Fazer o quê? Tem que enfrentar. Ficar prostrado aqui, se fazendo de coitadinho, vai resolver o problema? É difícil, não é? Você tem uma pessoa que vive num coitadismo. Ai, tem dó de mim, por favor. Ai, eu estou aqui sofrendo, ninguém me vê, ninguém me olha. Tá bom. Será que as pessoas não te veem no shopping porque você é chato? Talvez é por isso, porque você está aí prostrado. Se você levantasse a cabeça e mudasse de vida, quem sabe seria melhor. Mas esse coitadismo não faz parte do cristão. Cristão não é coitadinho. Cristão gosta da cruz. Esse negócio louco mesmo. Que Pedro fala, não, Deus me livre, eu não quero cruz, eu não quero dificuldades. Não. O ser cristão não é aquela propaganda da margarina, né? Você vê aquela propaganda da margarina, está todo mundo lá sentado ao redor da mesa, comendo pão com aquela margarina deliciosa, e parece que a vida cristã é aquilo. Aquilo não é ser cristão. Aquilo é uma propaganda enganosa. O ser cristão é saber que a vida é dura, que tem batalha todos os dias, que a gente tem que vencer alguns leões. Às vezes tem dia que a gente chega e acha que vai vencer um leão, na verdade o que tem lá é um gatinho, né? Tem gente também que é bem dramático. Eu tenho que enfrentar um leão no meu trabalho. O que tem lá é um gatinho que mia. Só isso. Bate o pé para ele que ele vai embora. E a pessoa fica, padre, tenho que enfrentar um leão todo dia. Meu trabalho é difícil. As pessoas não gostam de mim, né? Pega uma cinta e dá uma cintada na pessoa para ver se ela acorda, desperta. Porque às vezes a dor desperta a pessoa. Às vezes ela está tão iludida no seu vitimismo que ela acredita que aquilo é verdade. Isso é o pior problema, gente. As pessoas que se fazem de vítima e que acreditam na mentira do vitimismo dela. O vitimismo para um cristão é mentira. Ser vítima. Só existe um tipo de vítima, uma vítima de amor, como Santa Teresinha. Nós vamos chegar à novena de Santa Teresinha, né? Santa Teresinha é uma vítima. Antes da sua conversão era um pouco dramática, mas depois da sua conversão é uma vítima de amor. Eu ofereço a minha vida como um sacrifício. Não vou reclamar, não vou murmurar, vou aprender a amar todo mundo. Vou abraçar a cruz. Está lá no sofrimento e não está reclamando, gente. Está lá com tuberculose, vomitando sangue. Irmãs, fiquem com dó de mim, fica aqui. Não. Jesus, eu vos amo e vos agradeço pelo sofrimento. Entenderam o que é ser vítima de amor? Agora o vítima, aquela pessoa que é vítima é um egoísta, que fica lá num vitimismo egoístico, que a vida inteira fica, tem dó de mim, tem piedade de mim. Para com isso daí. Então entenderam? Esse domingo nós somos convidados a eliminar da nossa cabeça esse pensamento que não é de Deus. Tu pensas, Pedro, como os homens. Nós temos que ter os mesmos pensamentos de Cristo. São Paulo diz na carta aos Filipenses, né? Capítulo 2, versículo 5. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. O mesmo sentir de Jesus. O Padre Zezinho cantava naquela música, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou e viver como Jesus viveu. É assim. Nós precisamos ter os mesmos sentimentos de Nosso Senhor. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos,